Olá, bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo uma série sobre a lei de Deus no tempo do fim. Essa é a segunda parte. Na primeira parte, nós vimos a importância da lei de Deus e a vigência da lei de Deus agora para os nossos dias. A lei de Deus não foi abolida, conforme nós vimos, não foi pregada na cruz, porque tanto Jesus como Paulo e outros apóstolos mostram na Bíblia, através desses textos que nós estudamos lá no primeiro vídeo, que a validade da lei de Deus continua. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, então assista o primeiro vídeo antes de dar sequência aqui nesse segundo vídeo. Agora nós vamos ver a importância da lei de Deus para o tempo do fim, na crise final. E o primeiro texto que nós vamos ver está lá em 2 Tessalonicenses 2, versos 8 e 9. Aqui foi profetizado o seguinte: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Desse texto aqui, nós queremos destacar duas palavras no original grego. É a palavra anomos, que você vê aí mencionada duas vezes, traduzida para o português como iníquo. A palavra anomos, ela é formada pelo prefixo a, que significa negação, negação de alguma coisa, mais o substantivo nomos, que em grego é lei. Então, anomos quer dizer negação da lei. Traduzindo, seria alguma coisa como sem lei, fora da lei. E isso mostra o espírito do iníquo. Essa palavra iníquo, na verdade, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que está se tratando aqui do anticristo, que vai aparecer no tempo do fim, na crise final. O anticristo. Então, anomos caracteriza o anticristo. Ou seja, o espírito do anticristo vai ser justamente um espírito antinomista. Antinomista quer dizer o seguinte: contrário à lei, negador da lei, que desvaloriza a lei e que vai contra a lei de Deus. Portanto, esse é o espírito, a essência do anticristo. E a outra palavra que aparece aqui em grego é a palavra parousia. Parousia sempre se refere à vinda de Cristo. E note que aqui nesse texto essa palavra aparece duas vezes. Duas vezes. Primeiro fala sobre a manifestação, parousia, né, da sua vinda, se referindo a Jesus, então a vinda de Cristo, e depois diz que o aparecimento, a parousia do iníquo, é segundo a ação de Satanás. A mesma palavra parousia aqui para a manifestação de Jesus é usada no original grego para o aparecimento do anticristo, agora no tempo do fim. Então, aqui está um detalhe muito importante da profecia. A profecia está antecipando para nós que a força do engano estará exatamente nesse fato, a tentativa de personificar a vinda de Cristo para confirmar o mundo na transgressão da lei. Ou seja, o anticristo vai aparecer, na verdade, com a sua essência, e a sua essência é negação da lei, contrário à lei de Deus. Esse espírito para tentar derrubar e levar o mundo inteiro, derrubar a lei de Deus e levar o mundo inteiro a transgredir a lei de Deus. Esse é o espírito do anticristo. E o fato de aparecer as duas palavras, duas vezes a palavra parousia, no nosso texto, então, a profecia de Paulo, nós concluímos exatamente isso, que aqui está profetizado que o anticristo vai tentar imitar a própria parousia de Jesus para enganar as pessoas com o seu espírito antinomista, o seu espírito contrário à lei de Deus. Isso é muito importante, é algo que nós não podemos perder de vista, porque o mundo inteiro vai ser enganado por esse anticristo. Ali diz que ele vai vir com
amparado pelo próprio Satanás, fazendo sinais e prodígios para enganar as pessoas, milagres e coisas do tipo, coisas sobrenaturais. E ninguém vai ficar seguro sem estar baseado na palavra de Deus, sabendo que o anticristo vai, de todas as formas possíveis, fazer o possível para negar a lei de Deus e para transgredir a lei de Deus. Não se esqueça desse detalhe, isso é muito importante. Vamos dar uma analisada aqui agora o que a Bíblia fala sobre a lei de Deus comparando com o próprio Deus. Na coluna da esquerda você tem as passagens que falam sobre Deus e na coluna da direita as passagens que falam sobre a lei de Deus. E olha que interessante, na primeira linha nós encontramos que Deus é verdade. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na segunda coluna nós encontramos passagens onde diz que a lei de Deus é a verdade, os mandamentos de Deus são verdade. Então tanto Deus como a sua lei são verdade. Tanto Deus como a sua lei são justiça, na segunda parte. As passagens dizem isso. Tanto Deus como a lei são luz. Tanto Deus como a lei também santo. Depois puro, bom e por último perfeito. Ou seja, eu selecionei aqui 7 características do caráter de Deus que também se aplicam de forma explícita à sua lei. Ou seja, Deus e a sua lei são iguais na Bíblia. A lei de Deus, na verdade, é uma transcrição do seu caráter. Por isso é importante nós nunca negarmos a lei e nunca sairmos por aí dando qualquer ajuda, né, ou apoio ou consentimento a esse espírito antinomista que existe por aí, que quer derrubar a validade da lei de Deus. Não, esse é o espírito do anticristo, diz a Bíblia. O verdadeiro cristão é aquele que segue a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a lei de Deus jamais passará. Jesus mesmo disse isso lá em Mateus 5,17, conforme nós vimos no primeiro vídeo. Portanto, no tempo do fim, ao negar a lei de Deus e transgredir a lei de Deus, o anticristo estará indo contra o próprio Deus. E todos aqueles que negarem ou transgredirem a lei de Deus também estarão indo contra o próprio Deus. Isso é algo que a gente não pode perder de vista. Muito importante isso. Agora, nessa parte final do vídeo, eu queria analisar com vocês a lei de Deus na crise final. A crise final que está profetizada lá, especialmente no Apocalipse capítulo 13, nos revela uma coisa muito interessante. Que durante essa crise, com o apoio do anticristo que vai aparecer, o mundo todo, a maior parte do mundo, vai se colocar contra a lei de Deus. Contra a lei de Deus. Olha, preste atenção. 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com nosso amor para com Deus. E se nós pegarmos esses 4 primeiros mandamentos, os 4 serão alvo de ataque do anticristo com a maioria do mundo, agora no tempo do fim. Vamos analisar isso. Primeiro, o primeiro mandamento da lei de Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Bom, lá em Apocalipse 13, 8, diz o seguinte, e ela, falando da besta, será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Ora, o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. E a Bíblia revela profeticamente que quase o mundo inteiro vai adorar a besta. Ou seja, não pode adorar outros deuses, mas vão adorar a besta? Transgressão do primeiro mandamento da lei de Deus. O segundo mandamento da lei de Deus diz assim, não farás para ti imagem de escultura. E lá em Apocalipse 13, verso 5, nós lemos o seguinte, e lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Perceberam como a palavra imagem aqui é repetida muitas vezes? E o segundo mandamento da lei de Deus é claro,
não farás para ti imagem de escultura para adorar. Não fazer imagens, não adorar imagens. E no tempo do fim, na crise final, o mundo inteiro vai adorar a imagem da besta. Transgressão do segundo mandamento. Bem, o terceiro mandamento, então, da lei de Deus diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E lá em Apocalipse 13:6, nós encontramos a ação da besta, e a besta aqui que está mencionada nesse verso é justamente se refere ao poder romano, a igreja romana. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus. O que é isso? Aqui mostra a ação da besta, da teologia que está por trás desse poder ao longo dos séculos, né? De acordo com Lucas 5:21, blasfêmia se refere principalmente ao ato de se colocar no lugar de Deus para perdoar os pecados. Quando a igreja romana instituiu o perdão dos pecados via sacerdócio, né, através dos sacerdotes, eles se colocaram no lugar de Deus para perdoar pecados. Isso, de acordo com a Bíblia, é uma blasfêmia. Se colocar no próprio lugar de Deus. E lá em 2 Tessalonicenses 2:4 também, no contexto dessa passagem profética que nós estamos analisando hoje, né, onde Paulo profetizou o aparecimento do anticristo, ali diz assim também: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Portanto, esse poder não só iria tomar o nome de Deus, mas o próprio lugar de Deus. E todos aqueles que o seguirem e o adorarem também estarão transgredindo esse terceiro mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão e nem o lugar de Deus em vão, né? Muito menos. Bem, e o quarto mandamento da lei de Deus? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lá em Apocalipse 13:16 está profetizado: faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. E o texto continua dizendo: para que não possam comprar e nem vender aquele que tiver a marca ou o número do seu nome, e assim por diante. Essa marca da besta, que tem sido alvo de muita especulação, né? Alguns já falaram que essa marca podia ser o código de barras, podia ser uma tatuagem quântica e tantas outras coisas, mas na verdade, lembre-se que Apocalipse 13 e também o capítulo 14 têm que ser entendidos no seu contexto. E o assunto principal do contexto ali, de Apocalipse 13 e também do 14, é a adoração. É só você prestar atenção quantas vezes aparece a palavra, né, o substantivo adoração ou o verbo adorar. Aparece pelo menos 8 vezes ali nesse contexto. Isso significa que o assunto principal ali é a adoração. O assunto principal da crise final vai ser a adoração. E uma das maneiras de nós adorarmos a Deus é justamente obedecermos a sua lei. Por isso que o ataque do anticristo e de todo esse movimento que vai surgir na crise final contra Deus vai ser um ataque contra a sua lei, contra os 4 primeiros mandamentos. A lei de Deus diz para não ter outros deuses, não adorar outros deuses, e as multidões vão adorar a besta. Não fazer imagem de escultura, não adorar imagens, e a maioria das pessoas vai adorar a imagem da besta. Não tomar o nome de Deus em vão, e vão seguir um poder justamente que se coloca no lugar de Deus e toma não só o nome, mas o lugar de Deus em vão. E por fim, em vez de guardar o sábado do 7º dia, né, o 7º dia, o sábado, vão guardar um dia falso que não está na Bíblia. Ou seja, a marca da besta então tem a ver com adoração. A marca da besta não pode ser alguma outra coisa que não tenha nada a ver com adoração, porque o contexto da passagem exige isso. Então, nós acreditamos que vai ser uma legislação obrigatória para guardar o primeiro dia da semana, que é a marca de poder justamente da Igreja Romana. A Igreja Romana
mudou o dia de guarda do 7º dia para o 1º dia da semana. E isso virou tradição ao longo dos séculos. E outras igrejas protestantes também seguem essa tradição. Na verdade, seguem um mandamento que é feito por homens e não pela Bíblia. E, em vez de guardar o 7º dia, o sábado, guardam o 1º dia da semana. Então, nós cremos que a marca da besta será a guarda obrigatória desse 1º dia da semana. Será imposto por lei civil. E aí vai ser um problema, né? Porque Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Separação de igreja e Estado. Quando o Estado, né, através de lei civil, promulgar uma lei obrigatória religiosa, estará simplesmente saindo fora da sua verdadeira dimensão e unindo igreja e Estado. Bom, e aquelas pessoas que guardam o 1º dia da semana, quer dizer que elas já têm a marca da besta? Não, de forma alguma. Isso será alguma coisa que só vai ter validade quando essa lei for estabelecida. Hoje nós já podemos e devemos guardar o sábado, o 7º dia. Porém, hoje, nesse exato momento, ninguém tem a marca da besta. A marca da besta será algo que está no futuro. Futuro próximo, muito próximo, está chegando. E quando essa marca for imposta, todos os que aceitarem, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, essa marca, estarão se colocando do lado contrário, né? Do lado da rebelião contra Deus. Será o espírito do anticristo. O anticristo vai enganar as pessoas com milagres, com sinais, para fazê-los transgredir a lei de Deus, transgredirem a lei do nosso Deus. Transgredir o 1º mandamento, o 2º, o 3º e o 4º. O espírito do anticristo é um espírito antinomista, contrário à lei de Deus. Não se esqueça disso. No próximo vídeo nós vamos estudar mais 2 passagens bíblicas que são mal interpretadas por alguns cristãos para dar apoio a esse espírito antinomista, contrário à lei de Deus. Quando na verdade nós estamos vendo pela Bíblia que negar ou transgredir a lei de Deus é a mesma coisa de que ir contra o próprio Deus. Nós não podemos cometer esse engano. Que Deus possa ajudá-lo, abençoá-lo mais uma vez e continue conosco no nosso canal com os próximos vídeos.